Está na hora de acertar as contas com a Receita Federal. E, mesmo que você não goste nem de ouvir a palavra imposto, tem muita novidade esse ano. Então fique atento, pois fizemos este vídeo para entender as principais mudanças na declaração do Imposto de Renda de 2021. A primeira mudança sobre a qual você deve prestar atenção esse ano é o prazo de entrega. O acerto pode ser feito pelos sites ao lado ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Pela tabela do imposto de renda, é isento do tributo quem teve rendimentos tributáveis de até R$ 28.559,70 em 2020. Esse valor dá pouco mais de 2 salários mínimos por mês. 13 milhões de contribuintes poderiam estar na faixa de isenção se a tabela do IR tivesse correção integral. É o que aponta um estudo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco. De acordo com esse estudo, a defasagem da tabela chega a 103,87%, levando em consideração a inflação acumulada desde 1996. Com a correção integral, a faixa de isenção englobaria quem recebesse até pouco mais de R$ 4.000 por mês. Quais são esses rendimentos tributáveis? São, por exemplo, salários, pensão alimentícia, recebimentos de aluguéis, quem é funcionário público e recebeu rendimentos do funcionalismo público. Todos esses rendimentos são rendimentos tributáveis e devem ser declarados na declaração de ajuste anual. Você pode deduzir despesas com educação, escola, por exemplo, infantil, ensino médio, faculdade, plano de saúde, despesas médicas. E é importante salientar nas despesas médicas que você pode deduzir as despesas que você contém a nota fiscal, porque o médico, ele também informa essa despesa numa declaração específica da área médica. E essas informações, elas são cruzadas. Então, as únicas despesas médicas que são dedutíveis são aquelas que você contém o recibo, a nota fiscal, e que você pode deduzir no imposto de renda. E atenção, tem outra grande mudança provocada pela pandemia. O auxílio emergencial em 2020 terá de ser declarado e, em alguns casos, devolvido. O acerto de contas estava previsto na lei que criou o auxílio. Então, se você teve rendimentos acima de R$ 22.847,76 em 2020 e também recebeu o auxílio emergencial pago pelo governo federal, a devolução é obrigatória. Deverão ser devolvidas apenas as parcelas de R$ 600 ou de R$ 1.200 no caso de mães solteiras. O chamado auxílio emergencial residual ou extensão não precisa ser devolvido, mas deve ser declarado. Caso um dependente tenha recebido o auxílio e não o titular, o valor deverá ser devolvido da mesma forma. Ao final da declaração de imposto de renda, será disponibilizado um DARF para a devolução dos valores do auxílio. Agora, caso você não tenha recebido o auxílio emergencial, mas na declaração do imposto de renda aparece que você recebeu, o seu CPF pode ter sido utilizado em alguma fraude. A instrução é fazer uma denúncia para o Ministério da Cidadania. Quem recebeu o auxílio emergencial e recebeu rendimento tributável acima de R$ 22.847,76, ou seja, recebeu esse rendimento tributável mais o auxílio emergencial, não deveria ter recebido o auxílio emergencial. O que o governo fez? O que a Receita Federal fez? Criou no imposto de renda esse mecanismo obrigando essas pessoas que receberam o auxílio mais esse valor a declararem o imposto de renda. Assim, ela vai ter esse controle e vai saber quem recebeu a mais o auxílio emergencial. E quem recebeu esse auxílio emergencial indevidamente tem que fazer um DARF para devolver esse auxílio emergencial. Essa devolução, a Receita não está cobrando multa e juros, é uma devolução do valor recebido no ano passado. Outro grupo obrigado a realizar a declaração é o de quem realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou semelhantes. Algumas aplicações financeiras, elas já sofrem uma retenção do imposto de renda pelo banco. Então, quando você recebe lá o seu informe de rendimentos, esse rendimento é um rendimento que a gente chama de exclusivo na fonte, ou seja, esse imposto retido não é passivo de restituição. Então, você tem um campo lá para informar quanto é de seu rendimento exclusivo na fonte já abatido do imposto de renda. Todo o ganho de capital em bolsa precisa ser declarado numa ficha exclusiva para isso, que é uma renda variável, que a gente chama, e a apuração do imposto dessa renda variável, ela é mensal e feita pelo contribuinte. Então, muito cuidado em relação às operações de ações, né, na Bolsa. Esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. Claro que tem uma isenção lá importante, quem opera até R$ 20.000 de venda no mês é isento do ganho de capital, se houver ganho, tá? Mas tem que tomar muito cuidado no preenchimento da declaração do imposto de renda e na ficha de renda variável.
O Imposto de Renda 2021 trouxe outras mudanças. Uma delas é que foram criados 3 novos códigos para informação de criptoativos, como Bitcoin e outras moedas digitais. Após preencher a declaração, pode aparecer o resultado Imposto a Restituir. Esse valor será devolvido para o contribuinte com correção pela taxa Selic, a taxa básica de juros no Brasil. Todo ano, quando você vai fazer o imposto de renda e você faz jus à restituição, você tem a opção de colocar qual banco você quer receber essa restituição. Então você tem os bancos tradicionais, que todo mundo já conhece, onde já havia a opção desses bancos. Não haviam realmente esses bancos mais novos, que são bancos digitais, fintechs, e hoje o governo disponibilizou a possibilidade de que você possa receber também através desses bancos. Então, quando você finaliza a sua declaração e tem lá a opção de restituição e você escolhe a conta, agora você vai poder designar essa conta, que é uma conta de um banco digital ou de um banco fintech. E para quem tiver imposto a pagar, não custa lembrar que o acerto pode ser feito em até 8 vezes, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50. A partir da segunda parcela, todas terão acréscimo de multa. Os valores do auxílio emergencial que eventualmente devam ser devolvidos não poderão ser parcelados. A Receita Federal permite que você parcele esse pagamento em até 8 cotas. Só que a partir da segunda cota, ela cobra uma taxa de juros, que é a taxa básica do mercado, a Selic, 1% de juros. Então, para quem puder pagar à vista, talvez até seria melhor. E também tem uma condição de débito automático. Se você não quiser todo mês fazer o seu DARF para pagar um imposto, você pode fazer via débito automático. Então, você identifica sua conta no próprio imposto de renda e automaticamente é debitado da sua conta. É sempre bom ficar de olho nas alterações do imposto de renda para não cair na malha fina. Ou seja, para que não haja diferença entre as informações enviadas por você e as apresentadas por fontes pagadoras, bancos e serviços, como planos de saúde. A melhor dica é que você preencha todas as informações com muito cuidado, com o máximo de informações corretas possível, evite inventar números, use os seus informes de rendimentos para que você tenha embasamento para a sua declaração. E se você tiver dificuldade, procure auxílio de um profissional, um contador, que é o profissional mais indicado para te ajudar e te auxiliar nessa declaração de imposto de renda. Talvez você não saiba, mas tenha recursos a receber ou até mesmo recursos a pagar, e é a hora de você fazer a declaração mais importante da pessoa física. E essa declaração, ela reverbera por todo o ano, porque você utiliza dessa declaração para poder ter crédito bancário, ter crédito imobiliário, para poder aumentar o seu limite de cartão de crédito. Então, quanto mais assertivo, melhor vai ser para a sua saúde financeira e menos dor de cabeça com a Receita Federal. A dica é pegar todas as informações, informe de rendimento de banco, da empresa, enfim, juntar toda a papelada, porque o cruzamento de informação da Receita Federal, ele é muito tecnológico e muito robotizado. Então, qualquer errozinho de preenchimento deixa numa malha fina, que a gente chama, né, e pode te criar um problema lá na frente. Então, muito cuidado no preenchimento da declaração, que qualquer R$1 de diferença que você digite lá de errado vai cair numa malha fina. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal. E para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.